Deus. Quero orar mais um instante com vocês antes de nós lermos o texto. Vou pedir para você fechar mais um instante, fechar os seus olhos para nós orarmos. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti que em mais esta noite o Teu Santo Espírito fale conosco. Fale conosco através dessa palavra. E que os nossos corações estejam aqui preparados como uma boa terra para receber essa palavra que transforma as nossas vidas, que nos cura, nos sara, nos liberta, nos encoraja, nos dá alegria, nos dá paz. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, mas prepara o coração dos meus irmãos que estão aqui e de todos que estão ouvindo essa mensagem, seja presencialmente, seja através dessa transmissão. Prepara o coração, Pai. Todo empecilho, toda distração que o nosso inimigo tentar causar, para que a gente não ouça, não absorva essa palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que prevaleça a vontade do Senhor, que a Tua palavra agora seja ministrada aos corações, Pai. Para a glória do Teu santo nome, para que sejamos abençoados por Ti, e sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo aquilo que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não põe à prova ou não tentarás o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e serviram a Jesus, ou cuidaram de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Confesso para vocês que essa é mais uma palavra que durante a semana, quando eu estava preparando para compartilhar, eu estava me deliciando com ela. Ultimamente eu ando me deliciando demais com a palavra, graças a Deus. E até na hora que eu estava preparando, sabe quando você já vai assim, é um texto que você já conhece, né? Você já vai certeiro para tirar algumas mensagens, algumas coisas que você já... Estava até comentando com a minha esposa, mas aí Deus mudou todo o rumo. E eu gosto quando o Espírito Santo faz isso. Mudou o rumo do que Ele quiser, do que Ele quer que eu ministre dentro dessa passagem. E o tema da ministração que eu quero compartilhar ao seu coração, dentro desse texto que nós lemos, o tema da ministração é a prova do mestre. A prova do mestre. Nós sabemos, queridos, que em tudo Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso referencial, a gente sabe disso. E a gente sabe também que Jesus é o nosso mestre. E nós somos os seus alunos, né? Aluno até é o
É o que significa a palavra discípulo aí, é um aluno. Nós sabemos que nós somos alunos aí de Jesus, e Ele é o nosso mestre. E nesse texto aqui, nós vamos aprender com o mestre a como passar pela prova e sair aprovado. Porque essa aqui foi a prova do nosso mestre. E nada melhor do que aprender com o mestre como passar pela prova e sair aprovado. Amém, queridos? Porque Jesus foi provado aqui. Antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus foi levado aqui pelo Espírito ao deserto e passou por essa prova. Amém? E a primeira verdade que eu quero compartilhar com o seu coração, sobre a prova do mestre. Primeira verdade, primeiro tópico aqui que eu quero compartilhar com você. Como passar pela prova e sair aprovado. Primeira coisa, faça com atenção a leitura da prova. E aqui quando eu falei que eu estava me deliciando, que eu fui lá atrás, nos tempos que eu estudava no ginásio, não é nem mais ginásio, né? Hoje como que é? Hoje é ensino médio. O ginásio se tornou ensino médio, né? É isso? Não se fala mais ginásio, né? O pastor está... Mas quando eu estudava, eu acho que era no ginásio, que hoje é o ensino médio, queridos. Eu me lembro dos meus professores, de algo que eles falavam, e isso ficou gravado no meu coração. E como que isso me ajudou, e é essencial. Talvez vocês tenham também ouvido isso dos seus professores. Aqueles que estão aí com 20 e poucos anos, igual o pastor. Talvez vocês tenham ouvido isso. Eu lembro dos meus professores dizendo assim, quando eles aplicavam uma prova: antes de você fazer a prova, leia com atenção. Leia com atenção antes de você começar a responder. Lembra disso? Alguém já passou por isso ou não? Algum professor já falou isso? Leia sua prova com atenção antes de você começar a responder. Amém, queridos? E eu me lembrei disso aí, dos meus professores falando. Por quê? Porque senão a gente pode ir naquela ansiedade e já sai respondendo. Você não entendeu direito a pergunta, não entendeu direito a prova. Às vezes você respondeu até certo, mas você respondeu certo dentro do que você entendeu. Mas você entendeu a questão errada. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é leia com atenção a prova, para que você não dê as respostas erradas e acabe sendo aí reprovado. Amém, queridos? Nessa prova do mestre, o nosso mestre Jesus passou. Quando a gente faz uma correta leitura dela, a gente vê que essa prova, ela foi aplicada por Deus. Não foi Satanás que aplicou essa prova. Quando você faz a correta leitura do texto, você vê, versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto, e a gente sabe que o deserto é sinônimo de prova, é sinônimo de tempos difíceis, de algo difícil. Mas quem levou Jesus para o deserto para ser provado? Quem foi? Foi o Espírito Santo. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. O texto é claro. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então quem aplicou a prova, quem estava aplicando a prova aqui, era o próprio Deus. Era o Espírito Santo. Porém, queridos, só um detalhe. Jesus foi tentado pelo diabo, não foi tentado por Deus. Porque como diz a palavra de Deus também, Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Você vai ver isso lá em Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 14. Então Deus não tenta ninguém. Mas quem conduziu Jesus para a prova foi o Espírito Santo. Assim também, queridos, a gente precisa, quando a gente está passando pela prova, esse tempo difícil, essa prova que você está passando, a primeira coisa a gente tem que fazer uma correta leitura da prova. Por quê? Se a gente quiser ser aprovado, porque
existem provas que nós passamos, que às vezes são consequências dos nossos erros, são consequências dos nossos pecados, são consequências de coisas que nós semeamos. Então a gente precisa fazer essa leitura. Essa prova que eu estou passando é por quê? É erro? É pecado? É semeadura que eu fiz lá no passado? Por quê? Se a prova for essa, a única maneira da gente sair aprovado dessa prova é se arrependendo e corrigindo a nossa rota. Não tem outra maneira da gente ser aprovado nessa prova. Amém? É a única maneira. Porém, existem outras provas que a gente passa, que assim como aconteceu na vida de Jesus, são aplicadas pelo próprio Deus. O próprio Espírito Santo nos conduz ao deserto, a tempos difíceis, a tempos de provas. É o próprio Deus. Então, por isso, mais uma vez, aprenda a fazer a leitura, querido. Porque pode ser que essa prova que você está passando, não é porque você errou, não é porque você pecou, ou não é porque você semeou algo ruim. Às vezes é o próprio Deus que te conduziu a esse lugar difícil, a esse lugar de dores, a essa prova que está difícil de você passar. Mas, queridos, com certeza, essas provas aplicadas pelo nosso Mestre, por mais difíceis que sejam, por mais difícil que ela esteja sendo, ele não tem a intenção de nos destruir, e ele não tem a intenção de nos fazer sofrer. Não é a intenção do Mestre. Qual é a intenção do Mestre, querido? Como todo bom mestre, o que Deus quer é que nós sejamos aprovados nessa prova. É que a gente saia dessa prova aprovado, para que a gente possa receber dele as recompensas que ele tem para nós, para que a gente possa subir de nível, para que a gente possa ir para um próximo estágio, um nível maior na nossa caminhada cristã, né? Para que nós possamos estar preparados para coisas grandiosas que ele tem para colocar nas nossas mãos. Mas para isso ele está aplicando essa prova, e você é o aluno, e ele está aplicando essa prova. Amém, querido? Eu quero que você leia um texto comigo. Se der para projetar aí, projeta. Gênesis 22. Versículo 15. Gênesis 22. Do versículo 15 ao verso 18. Olha o que diz aí. Mais uma vez um anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: por que você fez isso, e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que eu te abençoarei ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os seus inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Olha só, queridos, que tremendo. Eu acredito que vocês conhecem essa passagem de Gênesis 22, é aquela passagem que diz que Deus põe Abraão à prova. Deus pede para Abraão: Abraão, vá para a região de Moriá, no monte que eu vou te indicar, e ali você vai sacrificar seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Me oferece ele como holocausto. Deus estava pondo Abraão à prova. Diz que Abraão não titubeou. Abraão foi para o lugar, e Abraão estava a ponto de realmente sacrificar o seu filho. E diz lá no livro de Hebreus que ele estava fazendo isso porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Então Abraão estava indo até as últimas consequências. A gente lê assim, mas você imagina o que foi para Abraão?
andando com o filho falando, pai, está aqui, né, o cutelo, as brasas, a lenha, tudo aqui, mas e o cordeiro, cadê? Ele fala, Deus proverá, filho, sabendo que ele estava indo para imolar seu filho. E diz que ele estava pronto, ele realmente pegou, a hora que ele foi para fazer, diz que o anjo bradou, falou, pode parar, Abraão, pode parar. Era só uma prova. Era só uma prova, queridos. Deus não quer tomar nada de você. Deus não quer que você seja destruído nessa prova. Deus não tem prazer em te ver sofrer. Era só uma prova, Michele. Mas depois que ele passou na prova, que ele foi até as últimas consequências, vem esse texto que nós lemos. Olha, Abraão, porque você fez o que fez, porque você não me negou o seu único filho, o que você tinha de mais importante, o que você mais amava, porque você fez isso, tenha certeza que eu vou te abençoar grandemente, a sua descendência vai ser próspera, a sua descendência vai abençoar as nações, você vai ser tremendamente abençoado. Quando? Quando ele foi aprovado, quando ele passou na prova. Então aqui eu quero dizer para você, queridos, existem provas que é o próprio Deus que está aplicando. Só que mais uma vez eu disse, o nosso mestre, ele não quer te destruir, ele não quer te ver sofrer, ele só quer que você seja aprovado. E eu acredito que mais que nós, ele não vê a hora de você ser aprovado para ele vir com a recompensa, para ele vir com coisas grandiosas e colocar nas suas mãos e te abençoar grandemente, para você subir de nível, para você ir para um outro nível. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu fico maravilhado quando eu medito nisso. Outra coisa interessante e importante para a gente entender, é que no momento da prova, vocês vão se lembrar também, o que é que acontece no momento da prova? Nós aprendemos na caminhada com o nosso mestre, né? Durante dias, meses, anos, a gente aprende com o professor, aprende com o mestre, não é verdade? Aí chega o momento da prova, que ele vai lá e aplica a prova. Quando ele aplica a prova, o que é que acontece, queridos? Você senta lá na cadeirinha, não sei, eu lembro do meu tempo, o professor senta na mesa dele, e ele fica só observando. Ele fica só te observando, fica observando a classe. No momento da prova, o mestre não vai ficar falando com você. Ele não vai responder a prova para você, querido, porque ele já te ensinou. Agora é o momento da prova. Então ele não vai responder para você. O máximo que ele pode fazer é dar algumas dicas. Mas a prova, quem precisa responder é você. Ele não vai responder a prova para você. Amém, queridos? Tem algum, agora eu me lembrei aqui, no meu tempo, de misericórdia, mas tem alguns espertinhos que quer colar na prova, né? Eu lembro que no meu tempo a gente colava na borracha, colava nos papelzinhos, passava papelzinho, escrevia na carteira, né? E o mestre passava dando uma olhada, né? Passava olhando, ficava esperto quem estava colando, e o nosso mestre está olhando, e não adianta colar, não, porque ele vê tudo. Diferente de um mestre normal, o nosso mestre está vendo tudo. Essa prova, querido, não, eu sinto dizer para você, mas não dá para colar. E não dá para você pegar o papelzinho com seu irmão do lado. É você. É você que tem que passar por ela. E o mestre está te observando. O mestre está nos observando. E esse momento, queridos, a gente pode dizer que esse momento é aquele momento em que nós dizemos ou pensamos que parece assim, parece que Deus se afastou de mim, parece que Deus não está falando mais comigo, parece que eu não estou sentindo mais a presença dEle, parece que Ele não está falando mais como Ele falava. Na verdade, queridos, às vezes o mestre aplicou a prova e Ele se afastou,
e está em silêncio, só vendo a sua reação e vendo como você vai se sair. Não é que ele te abandonou, não é que ele te deixou, é que ele está vendo como é que você vai se sair na prova. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo lugar, esteja preparado para a prova. Primeiro, a gente precisa fazer essa correta leitura. Segundo lugar, esteja preparado para a prova. A gente vê aqui que a primeira coisa que Jesus fez, quando ele foi levado pelo Mestre, foi levado pelo Espírito ao deserto, você olha no texto aqui, a primeira coisa que Jesus fez, ele se consagrou. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então ele se preparou para aquilo que estava por vir. Então eu quero dizer aqui, queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se prepara para a prova. Se prepara. Aliás, Jesus não se preparou só nesse momento. Jesus já estava se preparando muito antes. Eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo, eu vou só citar, se você tem um hábito de anotar. Mas você vai ver lá em Lucas, capítulo 2, verso 46, verso 47, aquele episódio que fala que quando Jesus tinha 12 anos de idade, e ele estava ali com os mestres da lei, fazendo perguntas, ouvindo os mestres, e diz que eles estavam maravilhados com aquele menino, com a sabedoria daquele menino, que tinha 12 anos de idade. Então Jesus aqui nessa prova, ele não se preparou só agora. Jesus, durante todo o tempo da sua vida, ele já vinha se preparando para a prova. Ele com 12 anos de idade, ele já discutia com os mestres da lei. Você vê aí no capítulo 4, o verso 4, o verso 7 e o verso 10, você vê que a forma que ele passa pela prova, quando ele é tentado por Satanás, é respondendo. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás usou a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus, mas Jesus, conhecendo a palavra, dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, queridos, em segundo lugar, se você quer ser aprovado, se prepara, se prepara. Sabe o que acontece, queridos? O que acontece é que muitas vezes, nós estamos passando por provas, nós queremos sair aprovados, mas nós não nos preparamos para a prova. Nós não conhecemos Bíblia, nós não temos vida de oração, nós não conhecemos os que as Escrituras diz, e aí o inimigo vem com a própria palavra de maneira distorcida, e a gente cai naquele engano. Por quê? Não me preparei para a prova. Não me preparei para a prova. Me veio um exemplo agora na minha mente. Eu lembro quando eu estava estudando seminário em São Paulo, e uma vez eu fui fazer um evangelismo com um amigo meu, Ronaldo, dentro do ônibus. A gente fazia umas coisas que eu lembro, dá até saudade, fazia umas loucuras mesmo. O ônibus cheio, lá em São Paulo, cheio. A gente se levantou, falei, vamos lá, Ronaldo, se levantamos, pegamos uns folhetinhos de evangelismo, distribuímos, e eu tinha o hábito de memorizar bastante versículo, para não precisar estar com a Bíblia na mão. E aí eu comecei a pregar. Falei para o cobrador, você dá liberdade, eu posso falar umas palavras? O cobrador deixou. Aí eu me levantei dentro do ônibus, o ônibus cheio, segurando ali naquele negócio, né? E comecei a pregar e falar. Alguns textos base até, Romanos 3:23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E comecei a falar alguns textos chaves e ministrar. E nessa, queridos, se levantou uma pessoa, um homem lá, que ficou irritado. E ele era espírita. E aí, eu não me lembro ao certo agora o que foi que ele falou, né? Mas que tem a ver com a doutrina dele de se reencarnar, que você morre e volta e tal, tal. E a forma que ele falou, eu fiquei sem resposta na hora, porque eu não sabia o que dizer.
eu não sabia, eu não lembro o que foi que ele falou, mas foi dentro da doutrina dele, dessa questão que fala de morrer e volta, e você volta em outro corpo, e morre e volta, tal. E na hora eu não soube dar a resposta. Não me lembro ao certo como que foi o desfecho. Eu sei que foi benção, porque no final dessa pregação, na hora que nós descemos do ponto, uma mulher aceitou a Jesus, nós oramos por ela, aceitou a Jesus dentro do ônibus. Né? Foi benção. Mas aquilo me incomodou. Me incomodou a tal ponto, Tiago, que eu fui procurar na Bíblia. Eu falei, nunca mais eu vou passar essa vergonha nesse ponto. Eu fui procurar na Bíblia um texto para combater aquilo que ele diz. E ficou gravado até hoje na minha memória. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Não tem esse negócio de morre e volta, morre e volta, morre e volta, não. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque nós precisamos nos preparar para a prova, queridos. Precisamos, porque senão nós vamos passar por certas provas, e nós podemos ser envergonhados e enganados pelo diabo, porque nós não nos preparamos. Então, amados, se prepara para passar pelas provas, porque é certo que provas virão, e provas que o próprio Pai vai aplicar, não para nos destruir, não para nos fazer sofrer, mas para que a gente venha romper, a gente venha subir de nível. Amém? Em nome de Jesus. Eu lembro de uma pessoa, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, queridos, que Deus, Ele não vai pular a cartilha, Ele está aplicando uma lição para as nossas vidas, e enquanto a gente não aprender essa lição, Ele não vai pular a cartilha. Então, querido, aprenda a lição, não fica aí batendo cabeça não, se prepara para passar por essa prova. Em terceiro lugar, tenha confiança para responder à prova. É legal que Deus foi me dando tudo uma linguagem acadêmica, né? Tenha confiança para responder à prova. Você já passou por isso também? Porque às vezes você fez uma boa leitura, você se preparou para a prova, estudou muito, mas quem aqui já passou por aquilo em concurso, ou até mesmo na escola, chega na hora, você fica nervoso, dá aquele branco, ou você fica tão nervoso, que coisas que você sabia, mas você não consegue responder. É verdade ou não é? Você estudou, você estava preparado. Então a gente precisa ter confiança para responder à prova. Às vezes pode acontecer, queridos, da gente se dedicar, nos preparar, mas na hora da prova a gente trava, dá um branco, a gente fica nervoso, e aí a gente acaba não tendo confiança para responder. E quando a gente olha aqui para o mestre passando pela prova, por essa prova que Jesus passou, a gente viu que Jesus tinha plena confiança para responder. Satanás vinha aqui com a palavra de forma distorcida, e Jesus, na bucha, com confiança, ele não titubeava não, ele respondia. A gente vê aqui, ó, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ó, o negócio é o seguinte, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não é filho de Deus? Você atira daqui para baixo, porque está escrito que dará ordens aos seus anjos para que você não tropece nenhuma pedra. Está escrito também, não tentarás, não colocarás à prova o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele tinha confiança para responder, queridos. Para responder aquela prova. Quando a gente olha para o mestre, a gente vê isso, né? Pois ele estava preparado, ele sabia quem ele era. Estamos aprendendo isso no Tadel. E ele sabia o que ele podia em Deus. E aí ele não caiu nas pegadinhas de Satanás, nas armadilhas. Porque não tem isso também? Você já fez aquelas provas que tem aquelas pegadinhas? Que você lê, conforme você lê, parece que você já entendeu, você já vai lá respondendo, mas é uma pegadinha.
Já respondeu assim, já passou por provas assim? Aqui, a hora que eu olhei o texto, eu vi isso. Satanás tentando fazer pegadinha com Jesus aqui. Usando a palavra para fazer uma pegadinha. Ó, Jesus, se você é filho de Deus, está escrito que dará ordem aos anjos para que você não tropece. Era uma pegadinha. Mas Jesus, Jesus que estava preparado, sabia quem ele era, com confiança respondeu. E não caiu na pegadinha e nas armadilhas de Satanás. Assim também, queridos, quando a gente passa pela prova, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter confiança. Saiba quem você é em Deus, saiba o que Deus colocou nas suas mãos, saiba que você é ungido de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Assim como eu orei aqui naquele momento da oração, que nós oramos pelos enfermos, sabe, querido, não é o sentir, não é o olhar, querido, creia e saiba que foi te dado poder e autoridade, confie nisso, e passe por essa prova e não caia nas pegadinhas de Satanás, nas armadilhas que ele faz. Vocês prestaram atenção na pegadinha de Satanás? Se és filho de Deus, como assim se és filho de Deus? Ele quis colocar em xeque, em dúvida, Jesus. Se você é filho de Deus mesmo, e às vezes ele faz isso comigo, com você. Já fez isso com você? De colocar em xeque assim, será que você é filho mesmo? Será que você é crente mesmo? Se você é crente mesmo, então faz uma oração poderosa aí, para que essa situação cesse. Você é crente mesmo? Faz a oração poderosa, vamos ver se você é crente. Vamos ver se você tem poder mesmo, se você é filho de Deus. Se você está preparado, falou, Satanás, eu sou filho de Deus sim, mas não é só de pão, não é só essa necessidade que eu tenho. A maior necessidade que eu tenho é da palavra de Deus. E essa aqui, eu tenho certeza que no tempo certo, na hora certa, Deus vai prover. Então para trás de mim, Satanás, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu posso fazer em Deus. Então não caia, queridos. Saiba que quem você é, o que nós podemos, que Ele está com você, ainda que o mestre se afastou um pouquinho, está em silêncio, parece que Ele não está falando com você, parece que Ele não está com você, mas Ele está sim, Ele está te observando, a sua postura no meio da prova. Amém? Você vê que nesse texto, queridos, Satanás queria levar Jesus a ostentar a própria glória, fazendo um milagre, transformando a pedra em pães, mas em vez disso, Jesus demonstra confiança na palavra do Pai. Satanás também queria que Jesus provasse o que ele tinha acabado de ouvir. Se você vê um pouquinho atrás, Mateus capítulo 3, verso 17, Jesus, após ser batizado ali nas águas do Rio Jordão por João Batista, ele tinha acabado de ouvir aquela voz que veio dos céus e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não tinha, ele acabou de ouvir do Pai, que ele era filho amado e que Deus tinha prazer na vida dele, e Satanás quis deturpar isso aí. Satanás quis enganar, se é filho de Deus mesmo? Jesus tinha acabado de ouvir que era filho, e que era amado, e que dava prazer ao Pai. Então eu quero que você se lembre disso, queridos. Você é filho amado, e você tem se posicionado como Deus quer, tem dado prazer ao coração do Pai. Então cuidado com essa mentira e essa pegadinha de Satanás para dizer, você é filho mesmo? Será que você é filho mesmo? Será que você tem agradado o coração do Pai mesmo? Cuidado com essa pegadinha. Cuidado. E Ele vai usar a própria palavra para isso. Outra coisa que Satanás quis fazer era que Jesus colocasse Deus à prova, se atirando do pináculo do templo.
Satanás quis fazer isso com Jesus, ó, se é filho mesmo, se atira daqui para baixo, porque está escrito que se você se atirar, se você for filho, ele vai te proteger, você não vai machucar nem os pés. Mas Jesus preparado disse, falou, ó, negócio é o seguinte, está lá em Deuteronômio 6,16, não põe à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, como fez o povo de Israel no deserto. Lembra? Quando eles passaram pela prova, sentiram sede, sentiram fome, e ao invés de ter a postura de Jesus, de confiar no Pai, eles começaram a reclamar com Moisés, e a palavra deles, sabe qual que foi? Sabe o que eles falavam? Deus está com a gente ou não? Deus está com a gente ou não está? Olha só, diferente de Jesus, Satanás estava querendo que Jesus fizesse a mesma coisa. Não, eu vou me atirar daqui para ver se Deus está comigo ou não. Eu vou me atirar para ver se Deus me protege ou não. Vamos ver se Deus está comigo mesmo. Não, não põe à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que Ele está comigo. Eu não vou pôr meu Deus à prova. Não vou tentar meu Deus. Amém? Em quarto lugar. Estamos terminando, querido. Mantenha-se focado no objetivo. O nosso objetivo quando estamos em prova é sermos aprovados por Deus. E uma das coisas que pode nos atrapalhar são as distrações. Assim a gente precisa estar focado e fazer e passar pela prova e não darmos ouvidos às distrações e às ofertas que Satanás nos oferece para nos desviar do objetivo. Ele tentou fazer isso com Jesus. Olha o que diz aí no versículo 8, Mateus capítulo 4. Voltar lá em Mateus, capítulo 4, o verso 8 e o verso 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás tentou vencer Jesus, falando: é filho de Deus? Então faz isso. É filho de Deus? Então faz aquilo. Ele viu que não deu certo, aí ele mudou. Tentou distrair, tentou tirar Jesus do foco, tentou oferecer pratos para Jesus, falou: o negócio é o seguinte, tudo isso me foi dado. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E às vezes, queridos, você está passando por um momento difícil. Preste atenção aqui. Olha aqui para o pastor. É um momento de prova. E às vezes não é prova consequência de erro, é prova que o pai está aplicando. E está difícil, está doendo. E às vezes nesse momento de prova, se ele não conseguiu te vencer dessa outra maneira que nós falamos aqui, às vezes ele vai chegar para você com bandejas, com pratos. Olha, é o seguinte, tá doendo isso aí, né? Tá difícil, né? Negócio é o seguinte, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Você vai ter todos esses prazeres, todos esses deleites. Vai continuar sofrendo? Se você me adorar, eu vou te dar o dinheiro que você precisa, eu vou te dar a saúde que você precisa, eu vou resolver esse problema, você vai ter status, você vai ter posição, vou melhorar seu emprego, eu vou te dar tudo isso, mas você precisa me adorar. E essa prova vai cessar, vai acabar. Quer que você saia do foco, quer que você adore Ele e deixe de adorar a Deus. E é nesse momento de prova que às vezes Satanás vem, queridos, e faz isso. Porque você prestou atenção no texto, lá no começo também, quando Jesus foi para o deserto e se consagrou 40 dias e 40 noites, aí o texto diz assim: e Jesus teve fome. Jesus teve fome. E foi no momento que Jesus teve fome, no momento que Jesus sentiu uma necessidade, porque Jesus era homem também,
Quando ele sentiu uma necessidade básica, aí Satanás chegou e se apresentou. Opa, você não está com fome? Você não está com fome? Você não está passando por essa necessidade? Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você está passando, por que você está passando por essa fome? Então fala para essas pedras aí virar pão. E é no momento de necessidade que ele vai se apresentar, queridos. Mas não caia nessa não. Não caia nessa pegadinha não. Mantenha-se focado. Mantenha-se no objetivo. E não receba. Olha, queridos. É com tristeza no coração que eu me lembro de pessoas tão preciosas. E às vezes pessoas que já estiveram no nosso meio. Pessoas crentes. Pessoas apaixonadas por Jesus. Que às vezes passaram por certas provas, e na hora dessa prova, trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Fizeram como Esaú, foram profanos. Deus tinha algo muito melhor, mas não aguentou esperar. Trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, por desejos e prazeres passageiros e momentâneos. Não faça isso, querido. Prefira ficar na prova com Deus do que receber os pratos do diabo e ter prazeres momentâneos e passageiros. Porque eu me lembro de pessoas, queridos, que trocaram o que Deus tem de melhor por prazeres passageiros e momentâneos. Amém? Em último lugar, para a gente encerrar, quando a gente faz uma prova, o que é que a gente espera? O que é que a gente espera, queridos? Ser aprovado. E depois que a gente é aprovado na prova, o que é que acontece? Tem recompensa. Depois de ser aprovado, tem recompensa. Né? Na escola nós tínhamos... Aprovado num concurso tem recompensa, numa prova, num trabalho tem recompensa. Eu quero que você guarde isso, queridos. Depois que você for aprovado, está difícil, está doendo, parece que não vai dar, parece que o mestre se afastou, parece que o mestre não está falando, parece que ele não está comigo, mas ele está sim, ele está te observando, e ele já te capacitou. Você estudou, você se preparou, ele já deu para você. Então faça com ousadia. Não tenha medo de responder. Não tenha medo de ir adiante. Não tenha medo de dar passos. Porque você vai ser aprovado. E quando você for aprovado, queridos, vai acontecer como aconteceu com o mestre. Depois que ele passou pela última prova e falou: para trás de mim, Satanás, adore o Senhor seu Deus, só Ele que eu vou adorar, para trás de mim. Disse que anjos vieram e o serviram. Então ele foi servido. E aqui eu quero fechar dizendo isso para você, querido. A vida do crente não é feita só de provas, não. Tem provas? Tem. Vamos passar por provas? Vamos. Mas depois de sermos aprovados, tem recompensa. Tem recompensa. Então fique firme, fique no objetivo, porque quando você for aprovado, a recompensa vai vir, e você vai se alegrar, você vai jubilar, e você vai testemunhar aqui, e você vai chamar os irmãos e falar: irmãos, se alegre comigo, porque a prova passou, e a recompensa chegou. Glória a Deus, chegou. A recompensa, o que eu tanto almejava, o sonho que Deus me deu, os propósitos que Deus colocou no meu coração, chegou, pastor, chegou. Demorou dias, demorou meses, demorou anos, mas chegou, tá aí. E agora eu vou me alegrar, e o nome de Deus vai ser glorificado, e outras pessoas vão ser encorajadas, e outras pessoas vão ser abençoadas, porque tem recompensa. O nosso Deus, queridos, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus de recompensas. Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz aquele texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam
precisam crer que Ele existe, e que Ele o quê? Que Ele o quê? Precisam crer que Ele existe, mas que Ele também recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, nós não pregamos aqui um evangelho só de provas, não. Tem provas que o próprio Deus permite que a gente passe, mas assim como Ele fez lá na vida de Abraão, depois que Abraão foi aprovado, depois que Abraão entregou o seu melhor para Deus, entregou o seu tudo, aí Deus falou: pode parar, Abraão, está aprovado, parabéns, passou na prova, agora é bênção em cima de bênção, é bênção em cima de bênção que eu tenho para a sua vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Vamos aprender aí com a prova do mestre, e em nome de Jesus, nós vamos sair aprovados nessa prova que estamos enfrentando. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. E quando o inimigo das nossas almas vier com as pegadinhas dele, com as mentiras e enganos dele, lembra de como você aprendeu aqui com o mestre. Não eu, não é o mestre aqui, o mestre Jesus. Como passar pela prova. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra tão preciosa, e peço ao Senhor que ela continue a ser ministrada aos nossos corações, a gente continue a ruminar nessa palavra, Pai, e ela gere mudanças em nossas vidas, para que nós venhamos sair aprovados de cada uma das provas que nós enfrentamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja comigo, seja com você, seja com todos nós, queridos, hoje e para todos sempre. E todos digam, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória e guarde isso no seu coração. Você vai ser aprovado em nome de Jesus. Você vai ser aprovado e a recompensa vai chegar. E eu não vejo a hora de você vir testemunhar aqui da recompensa de você ter sido aprovado. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.